mais um episódio do Habla Catrava nessa segunda temporada. E hoje estou recebendo uma mulher fodástica aqui nos nossos estúdios. Ela é advogada, dona do seu próprio escritório e agora também digital influencer, trazendo as questões jurídicas pra internet e te dando vários conselhos também sobre muitas coisas. E hoje eu tô conversando com Mayara Pedro. Seja muito bem-vinda ao Habla Catrava. Carol, é um prazer estar aqui. A gente trazer todas as informações que temos aí. Eu sei que o jurídico às vezes é meio amassado, meio retraído, mas vamos tentar. É o que eu tento fazer nas minhas redes sociais, trazer de uma linguagem fácil para todo mundo entender. E temos como, assim, meta lá no escritório de passar o conhecimento, independentemente se vai virar cliente ou não, a gente atende, passa o conhecimento e isso será um prazer hoje falar isso com você aqui. Que maravilha! E também, né, trazer esse para o nosso campo normal da vida cotidiana, que esse juridiquês que é feito só atrapalha. Então, eu acho que tratar isso de maneira tranquila e de fácil entendimento. Eu acho que esse é o ponto, fácil entendimento, para que as pessoas saibam os seus direitos, o que elas podem, o que eu não botar no pau ali, como a gente fala no bom português. Mas a gente vai conversar isso decorrente da nossa conversa, porque primeiro, a nossa conversa aqui a gente quer saber quem é você. Então a pergunta que eu faço é, quem é Mayara Pedro? É difícil, né, falar sobre a gente mesmo, mas eu posso dizer assim que eu sou uma menina, né? Eu tenho vou fazer 32 semana que vem, mas ainda sou uma menina, assim, determinada. Cresci, assim, eu tive pais separados e eu acho que até uma das coisas, assim, que me motivou a ir pro ramo, né, de direito de família, que hoje é o que eu faço. Eu tive pais separados, então eu tive do lado, né, não dos pais, mas eu fui a criança, né, que sofreu. Viu tudo aquilo acontecer, isso, né? aquela separação. Então eu tinha 9 anos. Quando eles separaram, eu acabei atraindo muita responsabilidade para mim desde pequena. Então, desde os 10 anos, eu comecei a trabalhar como manicure. Assim, eu não pedia dinheiro. Esses dias eu estava até conversando com alguns conhecidos e falando, eu nunca dependi dos meus pais. Assim, 10 anos eu comecei a trabalhar e eu passei a ajudar e aí fui sendo manicure, fui sendo boa naquilo e foi o que me levou, assim. Depois paguei minha faculdade, né, decidi. E eu sempre gostei muito de estudar, então fazia todos os projetos, assim, na escola. Minha mãe ficava até brava comigo, que tinha que me levar para todo canto na escola, e vai na apresentação do balé capoeira e não sei o quê, e fiz um monte de coisa. E aí, quando eu estava no ensino fundamental, na oitava série, eu acho que era fundamental, né? Apareceu lá uma oportunidade, tinham implantado a UTFPR na minha cidade, né, que eu sou do interior. Você é natural de onde? Apucarana, Paraná. Caramba. Pé vermelho, né? Então, eu nasci lá, morei em outras cidades. Quando os meus pais se separaram, eu morava aqui em Curitiba. E aí, a família da minha mãe é de lá, então a gente voltou pra lá. Então, eu estudava na oitava série. Vieram fazer uma palestra falando que iam implantar a UTFPR, né? Que é uma faculdade, mas com ensino médio técnico. E foi eu lá, fiz um ensino médio técnico de moda, né? Nada a ver com o que você faz hoje. Eu não sabia o que era aquilo, tá? Eu só achei muito legal. Aí vou fazer. E vou fazer. Eu era assim, a minha mãe ficava doida comigo, né? E aí fui e, assim, tive um baque quando eu cheguei lá, porque só tinha pessoas de escola particular. Todo mundo tinha computador, sabia mexer. Eu não sabia, não tinha computador até aquele momento. Eu não sabia mexer no computador, não sabia digitar. Assim, é real, assim. Louco isso. Acho que isso foi... Quando que ano foi, meu Deus? 2006, talvez? 2005, não me lembro bem. Então, assim, eu não sabia, não tinha. Meus pais eram como a grande população brasileira, né? Exato. Assim, ter o acesso à internet. Muitas vezes as pessoas só foram ter acesso a um computador dentro da escola. E aqui em Curitiba, eu lembro que a gente tem uma política que se chama ainda Farol do Saber. Acho que meu primeiro contato foi ali com o Farol do Saber e depois nas lan houses, né?
sim. Na época tinha lá na faculdade, e só que chegou uma hora que eu não tinha condições. Tipo assim, eu já trabalhava em salão, atendia em casa, final de semana, assim, diretão. Então eu não tinha tempo pra ficar indo na faculdade, né? Todo o tempo. Então aí eu conversei com meu pai, né? Meu pai é uma pessoa incrível. Falou: não, vamos dar um jeito. Comprou um computador usado pra mim, colocou lá. Aquela internet fazia aquele barulhinho, né? Que Discada, o pessoal de hoje né? não vai entender, né? E aí fui. E aí, só que essa questão se abriu muito pra mim, porque eu não tinha perspectiva de vida. Meus pais, assim, uma vez eu pensei no que meus pais não me deram, porque eles me deram muito amor, assim, Por mais exemplo que tenha esse processo de separação, ainda conseguiu manter essa relação. Isso é muito importante, né? E acho que a gente vai falar também um pouco disso por depois. Causa do meu trabalho, sim. E só que aí uma vez me perguntaram, fizeram essa pergunta e foi muito... Eu nunca tinha pensado nisso. O que seus pais não te deram? Eu fui pensar, eu pensei cultura. Tipo assim, eles não tinham. E aí não passaram isso pra mim. E ali como eu tinha acesso a pessoas com mais poder aquisitivo, eu comecei a perceber que existia pessoas que viajavam, existiam pessoas que falavam outra língua. Eu tinha um inglês que ali foi um ensino de muita qualidade. Acho que até em Curitiba aqui é mais famoso, né? O TFPR. A professora falava só inglês e eu entendia nada. Então, aí eu comecei a ir atrás, fui no Senac, comecei a fazer um curso de inglês desde ali, né? Hoje já consegui morar fora, já falo bem, né? Hoje já desenrolo, mas na época eu me sentia constrangida, assim, de verdade. Então, eu fui começando a ir atrás e ver que existia uma vida além, né, ali de Apucarana. Porque, assim, não é... É pequeno, vamos combinar que é 130 mil habitantes, é uma mais ou menos. E antes era menor. Pra chegar ainda. lá, eu ia a pé e eu passava por uma que assim, o campus foi feito tipo meio na área rural, assim. Então eu tinha que ir a pé e eu passava por coisa de terra. Então eu chegava com o pé cheio de barro, então eu morria de vergonha de chegar lá, porque o pessoal ia tudo de carro. Claro, né? E eu ia a pé, eu ia caminhando. E chegava lá, às vezes, com o pé sujo. Então, eu ficava morrendo de vergonha. Às vezes, passava no banheiro, limpar antes e tal. Cara, e é muito louco isso, né? Porque é uma parada ali, as federais, tanto os institutos, né? A UTFPR, que agora... Então, não assim, tem mais técnico agora. Né? Agora é uma faculdade ali, Isso, agora né? é só faculdade. Então, assim, os institutos, tudo, a faculdade em si... É feita para pessoas que não têm condições ali de arcar com uma faculdade... Até porque acho que nem privada? ficam sabendo que tem, só que assim, se a gente para ver isso, a maioria das pessoas que estão... Não que não seja certo, porque é para todo mundo. Sim. Mas as pessoas que realmente necessitam estar nesse lugar não estão, né? Não usam dessa política. Teve pessoas, assim, que na época, assim, tinha uns... Por exemplo, 70-30. 70 de escola particular, 30. 30 da escola... Teve muitos do público que desistiu, porque era livro caro, entendeu? Era trabalhos caros, eram coisas diferentes que tinham ali. Eu tinha aula no sábado, por exemplo. E tinha gente que trabalhava no sábado. E eu também trabalhava, só que aí eu me adaptei, né? Você era autônoma, né? Então tinha esse horário flexível, exato. assim, né? E vamos combinar que nós estávamos falando ali de uma pessoa de 15 anos, mas eu já trabalhava. E a maioria não trabalhava, então eu tinha que me virar nos 30. E livro, assim, meu pai sempre, né, não tinha na época, assim, muita condição, mas ele falava, não, vamos dar um jeito, vamos resolver. A gente, né, minha mãe também trabalhava em casa, então, não, eu trabalho até mais tarde, eu faço um extra pra dar conta pra conseguir. Então, eu dormia com cara no livro e tal, né? E aí, então, isso abriu muito a minha cabeça. Então, a partir dali, eu entendi que eu poderia fazer uma faculdade, porque eu não pensava nisso. Então, assim, das pessoas que eu estudei ali na escola pública, lá de Apucarana, eu acho que eu vou falar, assim, um número, tipo, 20% seguiu uma vida acadêmica ou fez uma faculdade, é muito. E dos que eu me formei ali na UTF, se 20 não fez, é muito. Então, tipo, essa discrepância. Isso sempre foi muito claro pra mim. Então, tipo, porque muita gente lá não tem noção. Tipo assim, não sabe que pode acontecer, que você tem como chegar lá um dia. Que aquilo ali é o seu mundo, né? Isso, ela acha que não tem nada além daquilo. Eu, por exemplo, o meu padrasto, que a minha mãe, né, casou de novo, ele viveu a vida dele inteira em Apucarana. Eu acho que minha mãe conheceu ele tinha uns 48 anos. Ele nunca tinha saído de lá. Tipo, nunca. Ele nunca tinha vindo pra Curitiba. Eu tenho uma tia que mora lá, que não conhece a praia.
Entendeu? Então, assim, fui a primeira, né, que do lado da minha mãe a ter uma faculdade. Eu tenho um primo que ele acabou, não se fez um técnico, né, mas ele me ajudou muito, assim, a escolher o direito na época. E me ajudou, tipo assim, ele tinha a melhor internet, então ele, não, vamos fazer as inscrições aqui. Eu fiz ProUni, então eu consegui bolsa, né? Porque a escola pública, né, tinha uma renda baixa e tal. Uma coisa que eu queria falar pra você, que a maioria das pessoas que eu entrevistei aqui, que vêm aqui conversar comigo, são as primeiras da sua família a entrar na universidade, a se formar. Então, assim, é uma coisa que a gente traz aqui. E é a realidade do que a gente tem, né? Pelo menos para as pessoas que eu converso, para as pessoas que acessam o nosso podcast aqui, a nossa conversa. É esse nicho, né? Público, esse público, essas pessoas que é a primeira que tá chegando à universidade, que os pais ali têm a dificuldade, né, em prover para essa pessoa só o estudo ali, pra ela poder só estudar, e a maioria tem que trabalhar. Então, assim, é uma realidade das mulheres que eu converso aqui, e que pra mim, assim, ouvir isso, essas histórias, é algo muito gratificante ver que, tipo, cara, por mais de todas as dificuldades que temos, a gente tá chegando nos lugares e a gente vai meter o pé na porta, né? E você sabe que, assim, eu não pensava, assim, que era difícil, eu só ia. Sabe? Esses tempos eu parei pra pensar, eu falei, nossa, parece que eu nunca tive dificuldade. Mas se você começar a olhar e contar, quando você conta a história, a pessoa fica de cara. Porque, assim, hoje as pessoas me olham lá, né? Eu tenho um escritório relativamente bonito, né, no estruturado, com uma equipe. Então, a pessoa e me olha, né, hoje eu viajo, igual eu falei, né, morei fora. O pessoal olha pra mim, e quando eu era casada também, e o meu marido, ele tinha um pouquinho mais de condição, então, tipo, a família dele deu oportunidade, enfim, né, ele já tinha uns pais, por exemplo, que já eram formados, eram engenheiros, né, o avô dele era engenheiro. Então, assim, eles viam eu com ele, achava, nossa, ela é princesa. Uma vez, quando eu ainda não tinha um perfil profissional, e isso foi uma coisa que me motivou a ter. Ele chegou e falou assim pra mim, um amigo, assim, um colega, né, dele. Achei que você era só esposa. Esposa troféu! Já viu? Aí eu falei, como assim? Aí ele, não, porque eu achei que você nem trabalhava. E eu já tinha meu escritório, já tinha equipe, né? Porque eu não trabalhei... dá uma palpitação na hora, assim, você manda... E aí eu falei, como assim? Porque aí eu tinha um perfil só com viagens, porque eu postava o que eu queria, né? Era seu perfil pessoal, né? Então, eu tinha foto viajando, só tinha foto de biquíni, né? Praia e Caribe, não sei o quê, né? E daí, na cabeça do macho, quem pagava tudo era o outro, era o homem, né? Assim, que provia. E você era a esposa troféu que ficava ali só usufruindo. E aí, naquele momento, eu falei... E assim, naquele momento, eu pensei... Não dá mais pra ser assim. Eu vou... Porque assim, e aí eu juntou isso com uma colega minha, que uma vez eu vi ela falou, nossa, você sabia que eu tinha esquecido que você era advogada e contratei pra fazer, tipo, um cara pra fazer uma coisa pra mim? Aí eu fiquei, como assim você esqueceu que eu sou advogada? Aí eu falei, não, eu tenho que estar na cabeça das pessoas, pra elas, quando elas pensarem, advogada, elas fazerem assim e lembrarem de mim. Então, aí eu mudei o meu perfil. Na época, eu lembro que as pessoas... eu apaguei todas as fotos e, assim, tirei, tipo, fotos de casal, aquela baboseira toda. E aí as pessoas até achou na época que eu tinha separado, por eu ter apagado tudo. E aí as pessoas diziam, então, Mayara, como que tá a vida? E eu começou a vir muito esses questionamentos e eu não entendia por quê. Aí um dia eu falei, é isso, porque eu tirei. E aí depois disso foi indo, né? Aí comecei a produzir conteúdo, trazer as informações, e nesse momento eu já tinha escolhido que eu ia fazer só a área, né, de família. Peraí, então vamos voltar um pouquinho. Vamos trazer lá. Como que você saiu da moda na UTFR, que eu te cortei ali, como que você sai da moda pro direito, que são duas coisas que estão uma longe da outra, assim. Então, a Apucarana é um polo de confecção, né? Então, por isso que acho que eles colocaram esse curso lá. Só que, assim, era muito difícil, assim, lá todo mundo faz do jeito que aprendeu, que a avó fazia, a mãe fazia. E, assim, quando a gente chegou e eu fui fazer estágio, que na época não era nem remunerado, que existiu, né, essa época... o pessoal não deixava você implantar um sistema, um método. Ninguém queria fazer aquilo. Então, eu vi que aquilo não era muito legal. Assim, eu gostava de desenhar, eu fazia... Tipo assim, tirava boas notas nas áreas técnicas, mas, assim, né? Enfim, não pensei que aquilo seria minha profissão.
Aí, eu não sabia muito o que fazer, e aí esse meu primo, né, ele chama Ederson, a gente chama ele de Ed, ele falou assim, vamos ver a questão do ProUni, o que você pode acessar. E nisso tinha algumas opções, e ele falou, cara, direito, você gosta de ajudar as pessoas? Porque eu tava sempre assim, eu dormia com a minha avó, quando a minha avó tava doente, eu ajudava o vizinho, eu ia lá fazer isso, eu ia fazer aquilo. E ele falou assim, cara, acho que vai ser legal você entrar no direito. Aí eu falei assim, mas será, né? Tipo, aí fui pra casa, pensei, só que eu falei pra ele, eu não posso pagar. Ele falou, não, vamos tentar uma bolsa. E aí acabei que eu ganhei essa bolsa de 50%. E, na verdade, eu conseguiria ter... eu iria conseguir uma de 100, mas eu fiquei com medo por causa do sistema ali que no final do dia ele tirava a gente se tivesse com a nota maior, né? E aí eu falei assim, cheguei pro meu pai e falei, pai, eu ganhei 50%. Ele, não, a gente vai dar um jeito, é isso que você quer? Eu falei, é. Ele, não, a gente vai dar um jeito, você tem que estudar. E aí, eu vim pra cá, né? Ele falou, não, então você vem pra Curitiba, porque... Mas você passou numa universidade privada, Privada. então. Na verdade, eu passei lá em Maringá também. Eu fiquei, na verdade, na fila de espera, me chamaram. Só que ele falou, ou você... Pra Maringá, você vai ter que ir todo dia ou morar lá. E aqui, pelo menos, é uma cidade maior. Você mora comigo, né? Então, o seu pai já estava aqui em Curitiba? O meu pai ficou quando eles se separaram. Aí minha mãe voltou, porque era a família dela de lá, né? E ele ficou. E aí ele nunca mais, né, saiu daqui. E aí ele falou, é o mesmo gasto. Ou você morar lá, ou aqui comigo. Aqui, pelo menos, tipo assim, se eu for pagar tudo pra você morar lá, é o valor da meia bolsa aqui. E eu fiquei com medo, assim, achei que eu não ia conseguir pagar, porque... Aí ele falou, não, no início ele falou, não, agora ele já tava com um emprego bom, ele falou, eu pago pra você, você não vai precisar trabalhar. No primeiro ano eu não precisei mesmo, só que ele trabalhava como representante comercial numa empresa, eu acabava indo com ele, ajudando, pegando planilha e tal, eu não conseguia ficar quieta. Aí no segundo ano, ele perdeu esse emprego, aí eu fiquei um dia em casa. 2 dias em casa, aí eu pensei, não posso ficar aqui. Eu não consigo, assim. Eu falei, não posso ficar. Já tinha lavado tudo, limpado toda a casa, né? Aí eu peguei e voltei pro salão. Falei, o que eu vou fazer? Vou fazer o que eu sei. Lógico. E é uma coisa que eu sempre gostei. Vou complementar muito. Essa renda aí, vou ajudar, vou pagar. E aí, após disso, né, meu pai aí passou ali, na época, perdeu um bom trabalho, então a gente passou por alguns perrengues e eu passei a cuidar aí da mensalidade sozinha, né? Então, aí paguei tudo, fui manicure, né? Inclusive, a gente se conhece em decorrência do salão, né? Porque não, você não foi minha cliente no salão, mas eu tive meninas que me apresentaram você que eram do salão. Então, hoje, assim, eu tenho muita cliente, se eu puxar, que veio do salão. Por quê? Eu sempre encarei muito todos, né, os meus compromissos com muita seriedade. Com certeza. Então, eu era manicure, eu tava lá no horário. Eu lembro uma vez, deve ter sido 2013 ou 2014, que teve uma greve do ônibus aqui. Todo mundo, você não vai? Eu falei, vou. Eu morava em Piraquara. Eu catei a bicicleta que eu tinha lá e vim de bicicleta, 19 quilômetros. Mas veio, né, querida? Cheguei no horário. A minha cliente falou, nossa, achei que você não vinha, porque não tem ônibus. Eu falei, vim. Passei a andar de bicicleta, minha mãe ficava doida comigo, né? Tipo assim, é perigoso, rodovia, né? Comecei a andar de bicicleta. Então, assim, eu sempre tava lá. E aí, durante a minha época ali do salão, o pessoal até perguntava assim, nossa, começou um monte de manicure e não vai pra frente. Entrava algumas, eu não tenho cliente. Eu falei, nossa, eu nunca tive problema com isso. Porque eu entrava, eu fazia bem, eu fazia no horário, eu, né, dava valor ali para as clientes. Então, eu ganhava, assim, muito mais dinheiro do que o meu grupo ali de amigas, né? Servir bem para servir sempre, né? Exato. E eu tinha sempre, assim, dinheiro para sair, para ir numa balada, ir numa festa e tal. Porque eu trabalhava, né, e tinha esse dinheiro. Então, sempre foi mais do que trabalhar num trabalho registrado. Então, isso, assim, eu já tinha muito em mente aí quando eu, né, tava terminando a faculdade, que eu não queria ser empregada. Né? Porque eu já tinha essa, digamos, flexibilidade, né? Podemos dizer assim, porque na verdade eu trabalhava igual uma louca, né? Mas eu poderia, por exemplo, se um dia eu escolhesse não trabalhar, eu não trabalharia, né? Então só que aí quando eu me formei, né? Eu meio que tava ali meio perdida, não sabia pra onde ia, e é muito normal, né? Quando a gente se forma, porque a gente sai da faculdade achando que sabe tudo e não sabe nada. E aí eu trabalhei registrado num escritório 1 ano e meio. Depois eles me mandaram embora, assim... no dia que ele me mandou embora, o meu chefe, ele falou, você é a melhor advogada do escritório, mas estou te mandando embora.
Mas como assim, se eu sou melhor, e por que você tá me mandando embora? Fofoca, tinha, né, tanto que a pessoa... Eu sei como é, amiga. Que fez aquelas, né, umas traminhas aí, casou com ele depois. Não, e eu super sei como funciona isso, sabe por quê? Porque aconteceu comigo algumas vezes, mas eu tenho pra mim... Quando a gente se destaca... Eu tenho pra mim, né? Sempre quando vem essa frase, eu tenho pra mim, vem uma coisa que vai ofender várias minorias, mas aqui não. Eu acredito... Não, eu tenho pra mim que é pra gente... Porque pra gente levar pro nosso caminho, né? Pra gente seguir pro outro caminho e florescer lá na frente, né? Eu acho que nada acontece por acaso. Eu lembro que eu fui pra casa naquele Na hora, acho que doeu muito, né? Doeu muito, porque eu não entendi, entendeu? Tipo, eu não entendi, ainda mais falando uma coisa dessa, né? Tipo, nada a ver, né? E aí eu fui pra casa, chorei, falei, puta que pariu, né? O que eu vou fazer? Aí eu falei, o que eu vou fazer? Vou retomar o que eu queria, fazer meu próprio escritório, né? Então, aí na época, um amigo tinha me apresentado, um amigo de um amigo, né? A gente fez uma sociedade, ficamos 2 anos juntos, e naquela época, tipo, eu meio que clinicava, então fazia meio que de tudo. Só que aí, mesmo nessa época, eu já fui percebendo que eu... não estava feliz com aquilo, fazer de tudo, não era legal. Só que a sociedade também não era balanceada, então eu trabalhava, ele acabou me prometendo um monte de coisa, falou que ia trabalhar, que ia trazer cliente, então, e aí eu tinha que fazer tudo. Então, eu fazia de tudo, eu tinha que captar, enfim, tudo. Então aí chegou uma hora que ele não mentiu pra você, né, que você ia fazer tudo. E aí, tipo, ficou... Só que só você fazendo tudo. Não, né? Eram todas as áreas, né? Então, não tudo. Quando ele falava pra você, então, você vai ter que fazer de tudo. Só que era tudo você fazendo tudo, né? Exatamente. Então aí eu percebi que não tava legal, né? Que tava desbalanceado aquilo. E aí eu peguei e falei, não quero mais. Aluguei uma sala no meu próprio prédio ali que a gente tinha. Assim, em questão de uma semana, eu desci. Mandei o marceneiro lá que eu conhecia fazer umas mesas, assim, até parecida com essa. Não tinha cadeira ainda. Sentei no banquinho de plástico com o meu computador. Falei, aqui que eu... que eu vou fazer acontecer. Aí desci sozinha, né? Deixei toda. Tinha uma equipe, outros advogados. Deixei, falei, não quero. Desci sozinha. A única coisa que eu levei do escritório foi uma impressora, que ainda deu problema com ele, porque eu falo, a sociedade é tipo um casamento, né? Aí você começa a brigar pra partilhar as coisas, né? E aí, essa caneca é minha! Tipo, eu vou levar isso, a cafeteira é minha, essa cara. E aí desci, e aí sozinha. Aí montei o escritório, tinha, né, uma reserva, tava, né, guardando, arrumei todo bonitinho, do jeito que eu quis, porque antes eu não pude, né, que era com ele, aí tudo, isso aqui, não podia mexer em nada. Aí resolvi, e aí fui montando, né, a minha equipe. E aí não demorou muito, assim, pra eu perceber que o que eu gostava de fazer era o direito de família. Direito de família. E aí todo mundo me pergunta como, né? Assim, tipo, tinha várias coisas, digamos assim, em cima da mesa, né? Hoje eu não vou dizer mesmo, porque já não era mais o papel, né? Mas tinha vários processos. Por exemplo, 5 processos. Eu ia pegar e queria fazer os de família primeiro. Então eu percebi que era algo que eu gostava de fazer. E o retorno, assim, é muito satisfatório, assim, você pegar uma situação ali que a pessoa tá sofrendo, que a mulher tá sendo... A maioria de quem te procura são mulheres. Quantos por cento, mais ou menos? Eu nunca fiz essa conta, mas eu acredito que uns 90%, pra ser bem realista, assim. 90%. E, assim, pai... eu só pego se ele me mostrar que ele tá preocupado realmente com a criança. Já teve vezes de eu achar que ele tava e no meio do caminho eu ver que não e eu largar ele. Não quero mais advogar pra você. Porque, assim, eu entendo ali no momento e quando eu assino a procuração, né? Não é só a mãe, é a mãe e a criança. Então, a criança é meu cliente, né? Sim, a criança é minha cliente. Com certeza. Então, eu quero lutar pela criança. Então, e muitas vezes, assim, de ter mãe, que eu tô vendo que ela não... Tipo assim, não que ela não está zelando pelo bem-estar. Pelo bem da criança, mas às vezes ela não tá percebendo que ela tá fazendo mal pro próprio filho, né? E a maternidade é isso, né? E não tem jeito, a gente erra, é normal. E aí eu chego e falo, olha, tá acontecendo isso,
presta atenção. E assim, eu tenho uma taxa assim, de gente que às vezes começa comigo o processo de um jeito, eu consigo, tipo, lidar. Então, eu fui muito atrás, assim, da parte psicológica, porque me ajuda muito nesses casos de família, né? Então, me ajudar com psicólogo, eu tenho, assim, algumas pessoas de parceria. Esses casos te afetaram enquanto pessoa, assim? Você olhar algumas coisas, de você ter que procurar um atendimento psicológico? Sim. Porque você foi afetada Não que eu ali. leve esses problemas comigo, mas eu você acho, tem assim, eles ali, né? Eu digo assim, pra ter uma sabedoria pra lidar com isso, com certeza. Sabe? Então, eu leio muito. Então, eu leio, tipo, livros, assim, de como você conciliar. E nem jurídicos, não é jurídicos. Assim, livros de como você lidar com as pessoas, se saber falar. Então, eu lembro das minhas primeiras audiências, eu queria chegar com 2 pés no peito. Foda-se. Né? Desculpa falar. Não tem problema. Mas, assim, eu tenho direito, porque a gente sempre tem, né? A mãe tá certa, ela tem que buscar o direito, Claro. né? Enfim, ela tá ali se fudendo sozinha. E aí eu chegava, e aí o cara, quando você ataca, o que vai acontecer? Ele vai te contra-atacar. Então, chegou uma hora ali lendo, eu falei, não dá pra ser assim. Então, eu converso, a minha postura é essa, a gente não precisa atacar, a gente vai mostrar o bom que a gente tem dentro da gente. Porque aí uma hora, mas ele não dá. Eu falei, uma hora ele vai perceber, ou isso vai ser melhor pra você como pessoa. Porque você ficar atacando e viver uma vida, tipo assim, brigando. Um atacando, pô. Aí às vezes, tipo, a criança tem 3 anos, eu falo, no mínimo 15 anos vocês vão ter que conversar. Mínimo 15 anos. E não é. Isso eu falo mínimo, porque a minha irmã mais nova. Filha pra sempre, né? Exato. Teve alguns problemas, acho que ela tinha de 20 para 21. E meu pai e minha mãe teve que sentar e conversar e decidir o que ia fazer. Então, assim, você não pode ficar agredindo e atacando as pessoas o resto da vida. Não é assim que resolve. Porque o pessoal acha, né? A gente só coloca na justiça porque realmente não tem como. E aí a gente só consegue conversar se entrou na justiça. Porque senão, pai, né? Marido, pessoas não vão dar ouvido pra você, infelizmente, né? Porque, por exemplo, a gente, não sei se você assiste muito filme americano, mas seria tão bom, né, se fosse num acordo, se você sentar e ter uma reunião de acordo. Eu tento, assim, eu pego o advogado, que é da outra parte, eu tento falar, mas, Carol, assim, é uma situação que eu falo pro pessoal lá no escritório. Gente muito despreparada, muito despreparada. Então, assim, eu falo, gente, se a gente faz uma petição inicial bem feita, que é a peça primeira, né? A gente já ganha o processo. Porque o pessoal traz serviço porco. Demais. Assim, então, eu falo, é só a gente fazer o básico, bem feito que a gente funciona. Consegue. Então, entrando, né? Não sei se você já quer falar nisso nessa hora, mas, por exemplo, de pensão, eu não tenho decisão no meu escritório de 30%. Tipo, de salário mínimo. Por quê? Eu junto todos os comprovantes da criança, eu provo que ela gasta mais e eu não tenho. Entendeu? Então, por que eu não tenho? Porque o mito dos 30% é porque pega lá um advogado, você procura um advogado, ele vai juntar lá, você tem o direito porque você é filha, só que você não junta nenhum comprovante. Aí, o que ele pega? Ele joga 30%, porque é aquela coisa assim, você não pode comprometer mais que 70% da sua renda. Então, ele bateu 30% e acabou ficando isso como um mito. Mas se você prova que você pode, que você precisa de mais, ele não vai bater em cima daquilo, entendeu? Então, ele não vai dar uma decisão genérica. Então, esse foi onde virou o mito. Que aí todo mundo, mas é 30%. Não é. Tá, pode ter o valor que você comprovar que ele pode mais. E geralmente eles podem mais, né? Porque, e o que a gente vê são mulheres ali que às vezes também para não querer esse desgaste, aceitando essas migalhas. Mas você pode fazer com que essa pessoa pague mais sem precisar do desgaste da briga, né? Entra no que eu acabei de falar. Porque ela tem profissionais ruins. Eu tenho um caso, eu atuo o Brasil inteiro, né? Então, hoje eu acho que eu atendo Ela 15, é nacional, ela. 15 estados eu atendo hoje, né? Então, enfim, os outros que não têm ainda estão me perdendo, né? Olha aí, você do estado que não é tipo, dela. Bahia, ainda não tenho. Bahia, por favor, Acre, alô, Bahia. Não tenho. Vamos lá contratar a Maiara. Então, assim, eu tenho um caso, se eu não me engano, é Pernambuco. Ela chegou, né, com uma decisão, se eu não me engano, gente, é absurdo, 12% do salário mínimo. O que você faz com 12%? E é muito comum, tá? Norte, Nordeste, vem decisões nesse grau. É absurdo.
É absurdo. É outra realidade, parece outro Brasil. Eu, quando comecei a atuar no Brasil, eu fiquei... Estarrecida, assim, Estarrecida. Né? E, assim, tudo demora. O pessoal parece que faz um favor pra você. Tipo, você liga lá, eu tô esperando há 2 meses uma decisão. É isso mesmo, doutora. Tipo, não é isso mesmo. É um processo que tem prioridade e tem que andar. Vocês não querem? Tudo bom, eu vou incomodar vocês até vocês amorosa, assim, resolverem. né? Então, burocrática. pra cima é pior. Então, aí eu brinco com o pessoal, eu sempre aviso, já falo, né, que é um pouquinho mais, mas eu falo, eu vou incomodar eles até eles me darem o que eu quero. Então, aí eu fico em cima, né? E aí, ela falou assim pra mim, nossa, mas eu já falei com umas 2, moro numa cidade pequena, né? Com umas 2 advogadas aqui falaram que não adianta eu entrar. Eu falei, como? Não adianta. Ela me mostrou os comprovantes. Ela gasta mais de, acho que quase R$2.000 com o menino. O menino tem alguns problemas de dicção, tem alguns problemas ali de aprendizagem. E ela gasta com psicólogo, psicopedagoga, não sei o quê. Subir para 40% do salário mínimo de liminar. E isso agora que aí vai analisar tudo que ele ganha, ele vai ter que trazer e mostrar, pode aumentar. Ou se ele tiver um registro, pode ir e a pergunta que não quer calar. Esse pai ganhava pra suprir esse valor? Assim, como eu te falei, esse ainda não sei se é porque tá começando o processo. Numa liminar a gente aumentou. Mas assim, agora eu vou descobrir. Mas, por exemplo, eu tenho um caso que tô pra finalizar agora, que o pai não podia, e nenhum caso, assim, pobre. Ele falando que não ganhava, não podia pagar. Aí, o juiz, a minha decisão inicial foi de R$2.000. E ele queria ofertar, sabe quanto? 500. Não. 500. Ele, assim, brigando, a advogada batendo, não, mas ele só pode pagar 500. Oferecer, o juiz determinou 2.000. E ele disse que não podia pagar os 2.000, enrolou. Aí a gente teve que fazer a execução no meio do processo, porque ele não estava pagando certo. E aí ele pagou, e aí começou, né, a pagar certinho. E aí, semana passada, chegou os extratos bancários dele, porque aí a gente quebra o sigilo, né? Entradas mensais de 17.000 na conta. O quê? Ele ganhava 17.000 por aí e queria dar R$500 pro filho dele, que ele gerou, porque a mãe não gerou com o dedo, né? Não, e aí você tem que ouvir que ele é um bom pai. Não, você... Porque aí quando eu falo, tipo assim, não, desculpa, mas isso não é, né? Você não pode querer... Não, eu sou um bom pai. Sério? Tipo assim... Vem aqui, meu amor, vamos estar entendendo vamos conversar, o que é ser um bom pai pra você. Um bom pai pra você é querer não pagar a pensão direito? Então assim, só porque ele estava dando um valor... Ele acha que ele tá fazendo muito. É muito engraçado isso, então, né? E é engraçado, Carol, porque E você terceirizar também algo, porque o dinheiro não supre outras coisas. Não, e assim, e eu falo muito isso, eu tive um super pai. E mesmo separados, ele continuou sendo o pai. Então, assim, E minha mãe nunca precisou entrar na justiça. Minha mãe não entrou. Pra você ter uma ideia, eles se divorciaram porque eu enchi o saco deles. Porque eu falei, gente, se alguém morrer aí nesse meio caminho, tá todo mundo divorciado, separado, com outra união, estava aquela bagunça. Eu falei, não, aqui não... Na minha família eu não vou deixar essa bagunça. Aqui não é bagunça, né? Então fui lá, catei meu pai e minha mãe, levei... Foi todo mundo lá divorciar, meu padrasto, minha madrasta, todo mundo junto. E até o pessoal do cartório achou meio estranho, assim, né? Falou, o que tá acontecendo? Eu falei, são meus pais. É um divórcio coletivo. A gente não tem os casamentos coletivos. Era um divórcio coletivo. Exatamente. E é até engraçado, né? O pessoal falou, você divorciou seus pais? Eu falei, sim. E eles não queriam. Eles, o que tem? Deixa aí, tá tudo certo. Caro. Né? Tipo, não vou fazer e tal. Então, tipo, nunca precisou. E então, quando eles falam assim, eu sou um bom pai. Aí eu olho, eu penso... Eu sei que cada um tem a sua referência de bom e ruim, né? Claro. Mas, assim, um básico... tipo assim, eu sei o que é, porque eu tive esse pai presente, esse pai, né, que incentiva. Porque, assim, o pessoal fala muito da guarda compartilhada. Eles querem guarda compartilhada. Só que eles nem sabem o que é. A guarda compartilhada é o pai ter preocupação. Ele tomar decisões pelo filho junto com a mãe. Então, seria, como eu e você tá sentado aqui, conversar. A Mayara tá indo pra faculdade. Foi isso que meus pais fizeram na época. Ela vai vir pra Curitiba ou ela vai ficar em Maringá? Nós vamos mandar ela de van ou não? Tipo, uma coisa assim. É prezar pelo
bem-estar daquela pessoa, né? E se preocupar, entendeu? Perder uma noite, por exemplo, assim. É porque às vezes eles olham como se uma criança não fosse uma pessoa, né? Não. Porque a criança parece que não é nada, é só uma criança. Não, é uma pessoa que tá absorvendo tudo e tá aprendendo e tá crescendo. E precisa de uma orientação, lógico, né? De um guia, de uma referência. De uma referência. Né? Então, eu tenho um caso lá no escritório que o pai, tipo assim, a menina era muito. Os dois eram muito novinhos, os pais, né? A menina já tinha uns 5 anos, assim. Ela até, na época, ela veio até o meu escritório com a mãe. Uma graça, assim, uma criança. Você vê que super inteligente, esperta. Tipo assim, eu falei uma coisa, ela já pegou o que eu tava falando e tal. E aí, até pedi aí para minhas estagiárias darem alguma coisa pra ela não ouvir o que a gente tava falando. Ela saiu, foi lá pra outra sala e tal. E aí, numa audiência, e o pai, assim, o pai ficava atacando muito a mãe. Porque você é prostituta, porque você é isso, você não sei o quê. E a menina gostava de sair. Tipo, ela era novinha, assim. Porque você quer pegar o dinheiro pra você ir pra balada. Porque ela usava cílios, porque fazia unha de gel, e ele achava que ela tava... Cara, eu achava... Isso é verdade, assim, isso rola muito. Muito, porque parece que é um meme, cara. Não é. Parece que é algo assim, um meme que tá rolando, porque... Não e na cabeça dele, eles acham que... porque eu acho que eles não sabem quanto custa, né? Então, aí ele atacava muito ela, xingava. Porque você é isso, você é aquilo. Você não pode criar sua filha. E aí a mãe, a menininha chegava em casa questionando. Mãe, você é prostituta? Mãe, o que é prostituta? Por quê? Porque meu pai disse que você é prostituta. Tipo, umas coisas assim, sabe? Bizarro, né? Bizarro. E aí, um dia, na audiência, assim, eu falei, né? A advogada dele até era razoável, assim. E ele meio que começou a atacar. Aí eu falei assim pra ele, fulano, vem aqui. Você tem uma menina, né? Uma filha. É a sua única filha? Aí... eu falei assim, você gostaria que quando ela crescesse, ela fosse tratada como você trata a mãe dela? Não, minha filha merece o melhor. Eu falei, porque você acha que ela vai achar normal? Se um cara vir gritar com ela, xingar ela vai achar normal? Porque ela a vida inteira, ela viu a mãe dela ouvindo sendo aquilo assim, e sendo tratada assim. É isso que você quer pra sua filha? Menina, ele ficou parado com essa cara, assim, ó, olhando pra mim. Basbacado. Né? Eu falei, porque assim, é isso que ela vai ter de referência. Saiba que é isso que ela vai ter de referência. Ela tá vendo você fazer isso. Então ela vai achar normal. A gente, porque no fundo, né, nós mulheres, a gente acredita e a gente aguenta aquilo porque a sociedade faz a gente acreditar, né? Que você tem que aguentar tudo por um casamento, que você... Tipo assim, a minha mãe, quando separou em 2000... Cara, isso me dá uma palpitação, assim. Acho que a minha mãe separou em 2001, 2002. A gente foi morar lá em Apucarana, na rua que tinha, tipo, 3 parentes. E todo mundo achou, né? Sou eu e mais 2 irmãs, então nós somos em 3. Aí minha mãe cuidando da gente. A minha mãe era a única divorciada na rua, né? Não era nem divorciada, separada, né? E o pessoal falava o quê pra minha mãe? Vai virar tudo puta. Aí fala pra mim, hoje, quem são as 3 que têm faculdade? Na rua. As filhas da separada, né? Porque, as filhas da Maria. Porque não tem que ter um pai. O pai estava presente, mas você está dentro de casa fazendo esse tipo de violência. Porque isso pode levar a violências não só físicas, porque violências psicológicas. Exato, porque a gente tinha uma referência boa. Aí a gente tem vizinho que se mataram, vizinho que tem, né, 3, 4 filhos, um de cada pai. Assim, não por ter, porque é o tipo de público que eu atendo, eu não tenho problema com isso. Só que por quê? Se ela pensasse, e se ela tivesse uma estrutura, uma referência, ela teria pensado, né? Em não ter um filho agora, em não ter um filho na adolescência, o que é muito comum. Não teria casado e, por exemplo, apanhado do marido, porque teria uma referência melhor. Então, não ia aceitar aquilo, né? Então, é muito isso. E isso entra toda a questão que eu falei até, né? Do que meus pais não trouxeram da cultura, mas eles me deram princípios, né? Então... sempre falava, né? Você tem que ser correta, você tem que ser honesta, você tem que... O que é seu, o que é dos outros é dos outros. Então, eu sempre tive isso muito certo na minha cabeça. Tanto o meu pai quanto a minha mãe. Eles sempre me deram muito isso, assim. E tipo, a minha mãe... Eu lembro que a minha mãe falava assim... o namorado, às vezes, me falava... a filha da fulana tá namorando um cabeludo. A minha mãe falava, não tem problema, desde que seja trabalhador. Então, aquilo ficou na minha cabeça. Assim, tipo assim, tem que ser, né, um trabalhador. Então, eu lembro que, assim, quando a pessoa
Até foi engraçado isso, porque eu pensava assim, que na minha cabeça, né, de muitos anos atrás, empreendedor não trabalhava, né? Então, assim, como que uma pessoa não tem que ir todo dia para um trabalho? Então, meus primeiros namorados sempre eram registrados, aquela coisinha, e aquilo fui trabalhando, assim, entender que as pessoas porque eu achava que eu não trabalhava também por eu não ter um trabalho fixo, né? Então, aí foi trabalhando também na minha cabeça. Então, é muito doido, assim, como as coisas desde criança vão firmando, né? Então, por isso que eu falo, os pais não pensam isso, e eles não estão preocupados. Eles estão preocupados mais em se atacar ou em sair incerto do que pensar no bem, como eu falei, né? Eles ainda não... E é muito comum a gente ver as pessoas que não olham para a criança como um indivíduo, como uma vida que já está ali e ela é uma vida formada, que tem opiniões, vontades, questões próprias e que ela tá ali absorvendo tudo. Sim. E você não sabe como que ela vai reagir tudo aquilo. Exato. E ela pode também, né, reproduzir esses tipos de comportamentos sim. que é feito ali dentro daquela casa, daquele lugar. Então, precisa sim haver um consentimento. Precisa sim que eles entendam sobre as estruturas familiares para que você consiga, né, formar um cidadão, sim. né? Na verdade, assim, psicólogos, né, infantis, como eu falei, né, eu leio muito, eles falam, a criança que cresce sem afeto, sem uma referência, ela vai ter algum problema que pode ser que ela desenvolva, tipo assim, vire uma pessoa problemática, pode ser que ela tenha problemas internos, que isso vai refletir na vida dela. Drogas. Exato. Então, assim, não tem como você fingir que a criança tá ali e você, por exemplo, assim, terceirizar a coisa e só seguir. Não dá para você empurrar com a barriga. Claro, você tem que olhar para ela, como você falou, por indivíduo e saber as referências, filtrar o que ela tá acessando, porque hoje... Como ela tá acessando. Então, conversar com ela para ela entender, porque ela não é uma pessoa madura para entender, por exemplo, se é uma menininha gordinha e alguém xingar ela. Filha, acontece, né? Conversa ali, porque senão ela vai reprimir aquilo, vai começar a virar uma compulsão, vai piorar. Então, tudo isso. E aí os pais não entendem, porque aí você pergunta para um pai desse, um pai desse que não tem muito acesso, que não malemar pagar uma pensão, vai falar, você já sentou e conversou com a sua filha sobre isso? Sobre aquilo? A sua filha tá sofrendo bullying, você tá sabendo? Você tá sabendo? Que a sua filha sofre bullying, que a sua filha tem questões ali que podem vir ser questões cognitivas. Porque se você conversa, você conhece. Né? Você explica, você fala, olha, filha, você não deve nada pra ninguém. Olha, filha, você tem que dar um murro Não, brincadeira. Né? Tipo, assim, a minha mãe já falaria, fala pra ele. O meu pai falaria bem assim, fala pra ele se é ele que tá pagando tua comida. Né? Não é mais ou menos isso. Comigo era diferente. Mete um murro na cara. Mas é porque eu também vim de um lar problemático. Por isso que era tudo resolvido na violência, né? Mas eu já entendo que a violência não pode, mas em alguns casos é preciso. Não, brincadeira. A gente tá aqui falando com um advogado, não posso falar isso. Não, Mas, Carol, no meio, assim, eu tenho mães que às vezes eu vejo, assim, que elas estão querendo brigar e fazendo isso, né, que a gente tá falando, e eu chamo pra conversa. Não vale a pena. Se você continuar assim, eu não vou poder te defender. Tipo, sabe aquela coisa? Me ajuda que eu te ajudar. Uhum. Porque senão eu não consigo. Eu já tive casos assim, de eu largar no meio e falar, eu não consigo. Porque se eu não consigo ter um diálogo, se ela não me escuta, e eu aviso, no momento do meu contrato, eu aviso, eu falo, a minha postura, a minha advocacia é feita dessa forma. Tá propositiva, tudo bem, né? Tá tudo bem pra você. Exatamente. Porque eu vou, sim, lutar, vou, né, fazer processualmente, eu vou fazer tudo o que eu posso, mas tem coisas, por exemplo, que às vezes eles ficam, me manda print, ele falou isso, Tem coisas que eu não posso resolver. Que é vocês. Aí, por exemplo, como eu faço muito inventário também, né? Hoje, no escritório, eu fico mais com a parte do inventário, né? Então, assim, o pessoal vem, brigas lá, irmãos de 100 anos de briga, né? Tipo, e fala, mas não sei o que, tem que resolver. Eu falo, meu filho, se você não resolveu, né? O processo eu posso fazer. E eu falo, por exemplo, num inventário. A questão ali, a questão de vocês, vamos dizer, a questão psicológica. Eu não posso resolver. Vocês precisam chamar uma terapia de família. Exato, porque eu falo, se vem, por exemplo, de 10, 20 anos atrás, eu não posso resolver. Então eu falo, e eu acho, eu não entendo porque as pessoas brigam, né? Tá? No inventário. Porque assim, por exemplo, tem uma casa, sei lá, de 100 mil a casa. Tem 2 irmãos. Vai ser 50 mil pra cada um. Vai dividir a casa, tá tudo bem, é isso. Aí vai brigar pra quê? Sendo que existe a lei, vai falar, metade, metade. Tipo assim, quando chega alguma coisa assim que eles brigam, eu falo,
Inventário, eu faço muito isso. Eu falo, aí eles, mas tem isso, tem aquilo, tem aquilo. Uma vez eles queriam brigar por R$300 lá, enfim, né, uma família. Aí eu falei pra ela, olha, desculpa, se você quiser, eu dou do meu bolso R$300 pra você e a gente paga. Porque eu falei, por que a minha cliente falando isso, por que você vai brigar com a sua irmã por causa disso, sendo que, pô, assim, cada um faz uma parte, tipo, você já passou, deixa pra trás. Claro. Pô, o que é R$300 hoje pra você? Vai fazer muito impacto? Ela, não. Eu falei, então, pra que... Mesquinharia, não disse. Mesquinharia, sabe? Eu falei, e aí a gente vai ficar 4 anos num litígio, perdendo de usar, gozar, né? Desfrutar daquele bem, do dinheiro que aquilo vai trazer, pra sustentar uma briga? Pra quê? Não vale a pena, Não né? vale a pena, não Mas vale. eu queria te perguntar uma coisa que é... Você, né, defendia esses casos ali de pensão, questões de família... Você já teve alguma ameaça ou alguma questão onde um homem ou um pai chegou pra você e te, sei lá, xingou, alguma coisa assim? Assim, ameaça eles sempre fazem, assim, nunca diretamente pra mim. Mas já assim, me xinga, fala que eu tô tirando o direito delas, que eu sou caloteira, que eu sou, enfim, vários, assim, já fui xingada de várias vezes. Mas um caso muito engraçado, assim, que aconteceu, foi que eu tava, né, fui num pub aqui em Curitiba, tava me divertindo, enfim, de repente alguém me abraça por trás e fala, por que você me odeia? E eu, tipo assim, a pessoa me abraçando por trás, eu querendo olhar e não conseguia, né? Eu vou falar abraçar, né? Vou falar abraçar. Pra né? não dizer que era um Porque agarramento tava me assediando, ali, né? exato. E aí eu tentando olhar, quando eu vi assim, aí fiquei pensando, tipo assim, conheço, mas não lembro. Não sei da onde. Né? Não sei da onde. Aí eu falei, como assim te odiar? Não, porque você no processo... Aí eu... Né? Aí, tipo assim, porque a minha caixinha tava pensando, sei lá, será que é algum cara que algum dia teve alguma coisa comigo? E tal. Sei lá, né? Faculdade, alguém, sei lá, passei em cima dele com o carro, não sei, né? Aí. Você já passou o carro em cima de alguém, mas. Não. Tô brincando, né? Sei lá. Aí, sei lá, fechei a porta na cara de alguém. Aí ele pegou e falou, não, porque não sei o quê. Aí eu lembrei quem era. Aí eu falei, eu não te odeio. Não, porque lá no processo parece que é pessoal. Aí eu falei, meu filho, eu tenho mais de 400 processos, você acha mesmo que é pessoal? E que vai dar tempo... Eu tenho processo no Brasil inteiro. Não, pra mim é muito pessoal. Eu falei, nossa, você não é o centro do universo. Tipo, você não é o centro do universo. E eu falei, se você tivesse sendo um bom pai... Eu não precisaria estar falando nada do que eu tô falando lá. E, primeiramente, não precisaria ter rolado um processo. Exatamente, porque assim, tem muitos casos, Carol, que as pessoas me procuram, tipo, já o casal, pra fazer um acordo e homologar. Ontem eu fechei um contrato de divórcio dessa forma. Então, eles chegaram pra mim e falaram, a gente já tem mais ou menos o que a gente quer, a gente tá de acordo, a gente sabe que a gente tem um filho, que a gente vai ser sempre os pais dele, mas queremos resolver. Aí, o que eu faço? Tem que ser judicial, porque tem uma criança, claro. né? Mas eu levo os dois, reduzo a termo, né? Escrevo tudo e levo pro juiz só pra homologar. Então é muito fácil. Questão de 30, 40 dias, 2 meses no máximo, tá pronto. Então é assim que funciona. Então, esses pais tá ótimo, eu já acho perfeito. Agora, esses casos aí, pelo amor de Deus, né? Aí, quando eu falei, se você fosse um bom pai, aí eles doeu. Eu sou um bom pai? Quem é você pra dizer que eu sou um... Eu falei, olha... Quem tá dizendo isso não sou eu, quem tá dizendo isso é a lei, porque perante a lei você é um péssimo pai. Porque assim, aí eles se doem. Eles se doem muito. E aí eu peguei e falei, não tenho nada contra. Eu falei, se você não tivesse falado comigo, eu nem ia ver você. Nem saberia quem é você, não, mas querida. eu sei muito bem quem é você. Aí eu falei, tá bom. Aí eu falei... Aí eu falei pra ele, me parece que, na verdade, quem tá pessoal é você. Porque você que tá me abordando, não eu. Porque eu nem ia te conhecer, pra você ter uma ideia. Então, não é pessoal. Inclusive, querido, você pra mim é indiferente. Você e uma porta não faz diferença nenhuma. Exato. Porque na cabeça das... Olha como as pessoas, elas são tão alienadas, né? Porque, tipo assim, uma outra mulher entrou com um processo contra algo que esse cara é obrigado a fazer. Ele acredita que seja pessoal, porque... Meu Mas anjo. você sabe por que ele pensou isso, Carol? Porque eu tive sucesso. Claro, eu ganhei, com certeza. ele entrou com recurso, eu derrubei.
Você sabia que isso acontece porque você é uma mulher, né? Pode. Você acha que ia chegar em outro macho, agarrar o outro macho e falar, seu problema é pessoal? Não, porque na cabeça deles, todas as mulheres levam pra um lugar pessoal, onde a gente... Porque, ela tá com vontade de ficar comigo. A palavra é que é dar pra mim, não sabe como. Querido, olha pra você, meu amor. Semana passada, eu tive bem engraçado isso, e aconteceu com uma mulher. Eu liguei pra advogada uma questão de alimentos gravídicos, né? Então, a minha cliente estava grávida, eu entrei com a ação, e no meio, né? Aí a criança nasceu, e a gente tá... Aí ele queria o DNA, namorou com ela um monte de tempo, nunca tinha questionado, mas depois que terminou, começou a questionar. Ela falou, não, tudo bem, eu faço, certo, né? E eu até falo, faz, você não tem problema, faz. E aí saiu e tal, e eu liguei pra ela pra gente tentar formalizar. Eu falei assim, precisa o juiz mandar ou ele vai reconhecer, já que o DNA já deu, né, favorável? Não, ele vai reconhecer. Aí eu falei, doutor, então vamos fazer assim. Eles moravam em cidades diferentes, eu falei, manda ele vir. Não, ela não dá, não sei o que, ele é ocupado. Eu falei, doutora, mas é uma obrigação. Tipo, ele tem que vir, ele é pai, né? Tipo, ela não pode, como eles não são casados, ela não pode fazer sozinha. Aí ela bem assim pra mim, tá parecendo que ela quer ver ele? Não, meu amor. Aí eu falei, doutora, eu tô falando assim de uma questão jurídica, que a senhora sabe mais do que qualquer pessoa, que ele precisa estar presente. Agora, se você acha que é porque ela quer ver ele, eu falei, ela acabou de dar à luz a uma criança, ela tá aprendendo a ser mãe de primeira viagem, a criança tá aprendendo que ela é mãe dela. Você acha mesmo que ela tá preocupada em saber se ele quer ver, se não quer? Eu falei, me poupe, doutora, por favor. Aí, assim, vindo de uma mulher. Então, assim, às vezes eu falo assim, até entendo se vem nome, mas assim, de mulher eu fico, porra, sabe? Tipo, e eu ouço, assim, cada uma, assim, enfim. E já ouvi, por exemplo, cliente falando pra mim, já aconteceu, deu, tipo assim, atender e tal, e depois perguntar, então, vamos fechar? Então eu resolvi fechar com um homem, porque não sei o que, mais postura. Tipo, tá bom, ok. E o machismo, ele é muito presente nessa profissão, sim, né? Sim. Aí eu peguei, passou um tempo. Era uma indicação de uma cliente minha. Essa pessoa era sobrinha, né? Passou um tempo, fulana, como que tá, né? Sua sobrinha deu tudo certo. Não, menina, não deu. Ela teve que largar daquele advogado, porque ela achou que o cara tava querendo puxar sardinha pro cara. Eu falei, olha aí, ó. Olha a terra plana capotando. Aí eu falei, desculpa, né? Não quero, né? Não, Deus me livre desejar me o mal. Meter, né? E desejar o mal pra alguém, mas assim, julgou. Né? Não julgue. Então aí acabou, porque assim, você é as suas escolhas, né? Se ela escolheu errado, aí. Porque eu sempre falo isso. O advogado, geralmente, ele reflete o cliente. Por isso que eu falei pra você. Quando não estou mais compactuado com as mesmas ideias dos meus clientes, eu não continuo. Porque senão, ela vai vir ali. Essa é uma questão minha, né? Eu não quero ser vista como por exemplo, advogado de uma mãe alienadora, se for o caso. Com certeza. Entendeu? Eu não. E existem muitos casos assim, né? Cara, olha, eu vou te falar. Talvez Você já largou algum caso assim? Já larguei alguns, poucos. Mas assim, o que eu acho que pela minha postura... Explica pra gente o que é uma mãe alienadora, pra quem não sabe. Alienação parental, na verdade, o pessoal tem muita... porque ele tá falando, tipo... ele não quer... Ela tá falando que não é pra eu ir passar o dia com meu filho, ela tá alienando. Não. Alienação é você desconstituir e, tipo assim... passar uma imagem ruim do pai. Então, falar... por exemplo, o caso que eu dei antigamente, falar pra criança que a mãe é prostituta. Isso é um ato de alienação. Falar assim, o teu pai não quer que você vai lá porque ele tem outras prioridades. Por exemplo. Tipo, jogar a criança contra o pai ou contra a mãe. Usar assim, daquela pessoa pra atacar o outro. Exatamente. Atacar, então, desconstituir, tipo, a honra, enfim. Porque não cabe a mãe desconstituir. Se esse pai não é um bom pai, a criança vai descobrir quando ela crescer. E eu falo muito isso. Eu falo, não é seu papel nem fazer ele ser pai, nem fazer ele não ser. Então, assim, é porque tem muita mãe que às vezes quer ensinar o pai, né, a ser pai. E eu sempre falo, você não pode... No momento que a criança saiu da tua porta e tá com o pai, ele você não pode fazer nada ali. É um direito dele. É um direito dele. E ele, assim, porque a mãe... porque ele não cuida igual eu. Ninguém cuida. Eu não cuido igual você cuida, igual a sua mãe cuida. Mas é o direito dele, né? É o direito dele. Então você não pode se envolver. Carol, a pessoa casou. Ou, enfim, teve um filho, escolheu. Não foi eu que escolhi o pai, foi ela. Então, assim, ela tem que entender que
Aquele pai tipo assim, é o que é. É o que tem. É o que tem. É o que tem pra hoje, querida. Hoje. É o que tem ali, é o que tá posto, então vamos tentar chegar no melhor caminho possível. Aí, às vezes, eu falo, porque daquela coisa que eu falei pra você. Não é tipo, ele não faz e pronto, acabou, não vou deixar. Não, entender que ele é diferente de você. Ele é uma outra pessoa. Ele pode fazer o que ele pode, né? Ele pode fazer o que ele pode, o que ele foi ensinado a fazer. Porque às vezes ele também não tem um lar estruturado, que acontece muito. Assim. Não, e é preciso a gente entender sobre essas questões, né? E entender que cada um vai fazer de um jeito. Exatamente. Não importa se você faz melhor ou se você faz pior. É o que aquela pessoa pode fazer. E aí eu falo, desde que o pai não traga risco, né, pra integridade da criança, exato, você não pode interferir, só que muitas querem interferir, entendeu? Então, aí assim, acontece, eu vou fazendo esse trabalho de conversar, e no meu primeiro atendimento eu já falo muito sobre isso, então eu explico o que é a guarda, passa esse conhecimento. Então, porque ninguém sabe o que é uma guarda compartilhada. Ninguém sabe. E então aí eu passo e falo, é isso. Então é compartilhar deveres, responsabilidades. A lei fala isso. Dever, né? É você compartilhar deveres e responsabilidades. Mas é muito mais que isso. Então eu falo compartilhar decisões, responsabilidades. É você perder uma noite de sono, por exemplo, porque a criança tá doente, você não sabia o que vai fazer. Tipo, e você poder, por exemplo, durante a noite, olha, né, o Joãozinho tá queimando de febre. Vamos levar agora, vamos esperar amanhã cedo. E tipo essas assim, responsabilidades são dos dois. Não é porque tá com fulano. Não. Hoje é o teu dia, a tua semana. Não, querido. Não. Você precisa fazer isso. Ou querida. Ei, meu anjo. Então, assim, por exemplo, uma guarda compartilhada, aí geralmente o pessoal confunde com a convivência, né? Que é o tempo que a criança passa ali com o pai. Então, por exemplo, se o pai tem uma guarda compartilhada e a convivência aos finais de semana, mas aí lá, terça-feira, a criança passou mal e eu tô numa reunião, eu não posso buscar, né? Aí eu vou ligar pro pai e o pai tem que buscar. Aí ele vai falar, não, meu dia é só sábado. Não problema interessa. Teu. Você a criança tem uma guarda não vive só no sábado. Você tem que compartilhar essa responsabilidade. Então, tipo, eles não têm essa noção. E eu falo muito, Carol, nós, como mulheres, a gente tem que começar a quebrar isso e deixar eles serem responsáveis. Sim. Na minha visão, tá? Eu nunca vi tudo, nada. Mas eu acho que as mulheres são responsáveis. Que sim, essa super proteção ou essa super questão que você coloca em cima, isso vai prejudicar somente a criança, Exato. Né? Prejudica a criança, tipo assim, eu acho que culturalmente isso foi se construindo, porque a mãe abraçou tudo. Então, às vezes eu falo, para de querer ser guerreiro o tempo todo. Você não é mãe. Descansa, 24 querida. horas. Você não é sua mãe. Eu falo, no dia, porque às vezes a mãe, ela nem entende que ela pode ter um tempo pra ela. Às vezes, Carol, às vezes elas não existem, elas não sabem que elas podem, porque elas são tão julgadas, né? Então, aí eu falo assim pra ela, se você quiser, por exemplo, no sábado que ele levar, você ficar pelada em casa, sozinha, fazendo o que você quiser. Mulher, você vai bater uma Brincadeira. Né? Tipo, eu sempre falo, eu brinco isso, eu falo, se você quiser ficar pelada em casa, ser, né, a vizinha pelada, né, de alguém, tá tudo bem. Eu falei, Maiara, você é a vizinha pelada de alguém? Eu acho que talvez eu seja. Ainda bem que hoje eu moro, né, num lugar assim que não tem nenhuma janela muito perto, mas se tiver alguém com binóculo... Aí eu sou a vizinha pelada, mas lá no meu dá pra outra. Não, acho que não incomodo ninguém. Porque tem morar num lugar que tem tem que morar num lugar onde tenha a janela mais ampla pra mim ser a vizinha pelada. Pessoas, não, brincadeira. Mas eu tenho uma pergunta aqui pra você, pra gente tá chegando aqui na nossa finaleira, mas eu queria que você trouxesse ali, porque eu conheci a Maiara através de uma amiga, porque eu estava sofrendo com a questões do meu nome. Eu tenho meu nome já retificado desde 2018 e os bancos e instituições financeiras deste país... operadoras. Tendem a me chamar pelo nome antigo, pelo nome morto. E daí eu cheguei até a Maiara, e Maiara me auxiliou, e ganhamos aí juntas, né? Fizemos juntas alguns processos. Então, eu queria te perguntar, assim, como que funciona? Quais são os momentos onde pode ser utilizado chamar um advogado para que pare de acontecer esse tipo de coisa. Então, só pra explicar, hoje eu faço, né, família, mas eu tenho um projeto apartado, né, que eu trabalhei um tempo na ONG, de pessoas trans, ajudando, né, orientando juridicamente. O meu TCC, inclusive, eu não sei se você sabia dessa, que foi a respeito de mudança de gênero, né, na época que eu fiz ainda não tinha pra fazer a alteração a lei, né? mais fácil. A lei não é uma lei, né? A proposta, né?
do CNJ, né? Não tinha ainda essa recomendação, né? Enfim, esqueci o nome agora que fala, enfim. Não tinha. E aí, eu sempre gostei dessa parte, então eu tinha muitas clientes trans no salão. E aí eu virei amiga de muitas, enfim. E aí eu quis fazer sobre isso e eu sempre quis ajudar nessa forma em apartado. Então, quando eu tive a oportunidade, eu fiquei acho que uns 2 anos ajudando na ONG e tal. Então, eu tenho esse projeto, né? Até tem um Instagram lá que é Transjur, que eu atendo esse público também, né? Então, a Carol aí, né, chegou a respeito disso e acontece muito. Então, muda lá, eles não alteram, porque assim, ele não é obrigado a saber que você mudou. Você tem que comunicar, né? Tá? A primeira vez você aprendeu, depois nos outros a gente já tinha avisado. Então, você vai comunicar e eles têm um prazo de 5 dias para retificar qualquer cadastro que eles tenham no seu nome. A partir disso, eles já estão cometendo um ilícito, né? Mas eles podem manter o nome morto dentro do sistema interno deles? Não poderia. É por isso que a gente, né, eles teriam que fazer as alterações. Só que eu não sei, eu acredito, digamos assim, sempre vejo pelo lado bom das pessoas, né? Então eu acredito que não seja por maldade, muitos casos. É mais porque é um sistema, às vezes muda de sistema, é alguma coisa. Sei lá, eu prefiro acreditar que seja isso, né? Porque não é possível que É possível, né? É possível, né, amiga? A gente sabe. A gente mora. A minha cabeça não funciona assim. Não, né? E sabe o que é o ponto? Se você parar pra ver, tem coisas impossíveis que a gente vê acontecer. Não, tá certo, é verdade. É que às vezes eu me sinto um pouco ingênua. Tá bom, a gente vai deixar passar dessa vou vez. Deixar passar. Mas assim, mas o que eu quero dizer, assim, que não cabe na minha cabeça um ser humano não respeitar o outro. Eu fico possessa com isso, né? Mas, enfim. Então, quando acontece isso, né? Primeiro você tem que provar, né? Que você pediu essa alteração. Se eles não... a gente pode processar, por causa que é um direito adquirido. É um direito adquirido, né? Você não tem que mais pensar naquilo. E é básico, é Constituição, né? Dignidade. Então, você tem que ter... Assim, eu, por exemplo, meu nome é Maiara com I. Eu não gosto que escrevam com Y. Então, imagina, né? Eu já fico puta. Quando, tipo assim, às vezes você manda, oi, meu nome é Maiara, nananã. Aí a pessoa, oi, Maiara com Y. Eu falo, meu Deus! Tipo assim, gente, eu acabei de colocar com I. Escrever, você não sabe ler, né? Então, eu me compadeço disso, assim. Claro que não tem né? Só dando um exemplo, não tem comparação. Mas é possível. Então, aí a gente entra, né? Pedindo danos morais, se eles não alterarem. Né, a gente já pede uma liminar, geralmente, né? Acho que no seu já caso... aconteceu em algumas vezes. A gente teve um caso, lembra que o juiz não deu? E aí eu fui pessoalmente e... Aí ele falou pra mim na hora, porque assim, né? Juiz, eles acham que isso é Deus, né? Na verdade, eles têm certeza, né? E aí, na hora, ele, não vou mudar. E é muito difícil mudar uma decisão judicial. E aí, eu falei com ele, não estou... Tipo assim, não disse isso, né? Mas, tipo, estou certo, não vou mudar. E eu falei, poxa, né? Tipo, é um direito dela, a audiência ia demorar e tal, pra fazer qualquer coisa. E aí, quando eu cheguei no meu escritório, ele me ligou pessoalmente, o juiz, e falou, doutora, estou dando a sua liminar, tá bom? Eu verifiquei aqui, realmente, vocês têm razão. E aí, eu lembro que liguei pra Carol, né, gente, tipo, mas ele não deu danos morais e eu não ganhei. Lembra que eu não ganhei? Foi essa que não deu? Que ele não deu. No final das contas, ele falou que não era passível de danos morais, imagina, que isso poderia acontecer. E sendo que eu já ganhei várias outras, né? Enfim, mas a gente ganhou vários. Até recente agora, fiz de uma menina do Rio Grande do Sul, uma Carol também, ela aconteceu isso e a gente conseguiu também, a gente fechou um bom acordo, que acho que a maioria dos seus casos acho que foi acordo, né? Eles fizeram... A gente nunca deu pra ser intensa. Isso, eles sempre entendem, né, que está ferindo a dignidade. Com ali, certeza. Né? Tem o artigo 5º, enfim, da Constituição. E então tem muito isso. E aí hoje, né, eu oriento mais, tipo, as meninas acabam tendo, né? Quais são as orientações que... Como chegar até você? O que até você ou qualquer advogado, né? Qual a orientação que se tem pra quando isso estiver acontecendo? Porque às vezes tem gente que acha que é normal, assim. Que é tranquilo. E não, isso está sendo contra a lei. Você precisa... Não, ela tente, acontece. Você precisa entrar na justiça. Tem gente que não acha que é contra a lei, né? Então, a primeira coisa, quando você fizer qualquer alteração, e isso pra qualquer pessoa, né? Tipo, casado ou não, você tem que ir lá e comunicar primeiro os órgãos oficiais, então mudar seu RG, mudar seu CPF, enfim, e comunicar às empresas que você tem... cadastros.
relacionamento. Então, você vai informar, vai avisar, e a partir daquele momento, aí eles já não podem, estão cometendo ilícito. A partir do momento que você informou, comunicou. Então, esse é o primeiro passo. A partir do momento, se eles estão continuando a te chamar, te mandaram correspondência, mandaram cartão, enfim, você vai até o Procon, que é uma questão de consumidor. Então, primeiro, eu sempre peço para fazer pelo Procon primeiro, por quê? Porque você mostra para o juiz que você não estava querendo só uma indenização. Né? Isso é visto, né, pelos juízes. Então, você mostra que você não queria só isso, você queria resolver, mas eles não te deram atenção. Então, se você vai até o Procon, e hoje tem, né, nas plataformas maiores, então bancos, operadoras, por exemplo, que são geralmente o que mais acontece. Eles já têm... eles têm no online, então você pode ir lá no consumidor.gov, que é um site do Procon, já tem lá elas cadastradas, você vai fazer por lá, eles vão te dar um retorno, a empresa vai vir, vai falar, às vezes a empresa não aparece, mas enfim, mas você vai mostrar, tipo, ó, juiz, eu tentei, e eles não me deram atenção, né? Então, isso já fica de prova. Então, aí depois, você entra com uma ação, e pode ser no juizado, inclusive o juizado, você sabe disso, né, cara, que a gente já conversou, pode ser feito sozinho. A gente não recomenda como advogado, porque assim, gente, é uma coisa totalmente, como a gente tava falando da linguagem, né? Eu tento, nas minhas redes sociais, mostrar e tentar falar com vocês de um jeito que todo mundo entenda, mas assim, você vai lá, você vai ouvir umas palavras que você vai ficar assim... Tipo, o que ela tá falando, né? E aí você não vai entender. Você não vai entender prazo, você não vai saber contar, enfim. Então, a gente não indica, mas você pode, né? Então, se você quiser também, você pode ir lá, abrir sozinho, né? Enfim, da sua casa. Hoje dá pra fazer online. E é isso. E aí, casos mais extremos, né? Dá pra seguir pra frente, enfim. A retificação, por exemplo, o cartório nenhum pode se negar. Eu já tive casos que eu fiz retificação de meninas. Por exemplo, de novo, né? Norte, Nordeste, que eles... Tipo assim, sentando em cima do processo, sendo que é pra sair em 5 dias, uma retificação quando você dá a entrada. E daí que são questões pessoais, ali você não tem como não ser, teve né? Teve um caso, se eu não me engano, no Maranhão, que eu fiz, dei a entrada, e aí o cartório daqui mandou pra lá, e eu tenho um cartório, assim, eu tenho muitas parcerias muito boas. Então, tipo, por exemplo, Paraná sai em 10 dias, no máximo, entendeu? Tô com a questão retificada. E aí, lá, eles começaram a sentar em cima e eu ligava, não atendia, contratei uma advogada pra ir lá. Falei, você vai falar que se eles não saírem, a gente vai processar eles por transfobia. Porque não pode se negar. Menina, aí saiu, 3 dias. Falei, porque assim... E aí, é isso que acontece com população menos favorecida. Eles ouvem um não, e acontece muito de meninas chegarem até mim assim, ouvi um não uma vez, ou, tipo assim, a pessoa humilha e ela acha que é aquilo. Como a gente tava falando das mães, né? Também. Então, ela acha que aquilo é aquilo. Tipo assim, não tem conhecimento, não tem informação, né? Então, isso é uma coisa muito legal das redes sociais, né? Que eu adoro, assim, trazer um conhecimento para as pessoas. Explicar, conversar. Então, eu atendo clientes, assim, e eu perco tempo ali, vou dizer, assim, que advogado, não vou dizer que nenhum, mas poucos vão fazer para explicar realmente o que é isso, o que é aquilo, qual é o seu direito. Porque, assim, independentemente se ela vai fechar comigo ou não, eu quero que ela saiba disso. Porque, Carol, ela vai falar para uma pessoa ou duas que vai falar para outra, e isso acaba com uma cultura de desinformação. Com certeza. E quando a gente fala de pessoas trans, a gente tem ali uma sociedade que ela já é construída em cima do preconceito e da marginalização dessas pessoas. E a partir do momento que tem muita gente... Uma amiga minha foi buscar o cartório essa semana, e ela estava com todas as certidões, todas as questões. Chegou lá, a primeira coisa que ela ouviu da cartorária ali, da menina que está atendendo, o que o senhor deseja fazer? O que o senhor... Daí ela já olhou assim, ela respirou, falou, eu vim fazer retificação do meu nome, taranã. Dela, eu não posso fazer agora porque tá faltando coisa. Sabe aquela má vontade de fazer? Ela arrancou os documentos da mão da menina e foi embora. Cabisbaixa, falando... E daí você nega um direito da pessoa? Porque hoje os cartórios são obrigados a fazer e sem cobranças. O que ela queria ali? Ela queria que ela tirasse outras certidões pagando algumas coisas para ela conseguir o seu direito adquirido ali pelo Supremo Tribunal Federal, porque a gente já tem isso desde 2018 garantido, e os cartórios não podem cobrar sobre isso. E ela foi atacada, teve seu gênero anulado, então a gente teve uma série de coisas erradas ali, só que ela não sabia disso.
E às vezes ela vai desistir. E ela desistiu de fazer ali, e naquele momento atacou ela sentiu mal. E muitas vezes, quando acontece isso, não quer passar de novo, então porque o sofrimento é ruim, né? Assim, muitas vezes a gente não quer enfrentar aquilo. Né? Então, você não quer enfrentar e você deixa pra lá. E isso, Carol, é uma das coisas, assim, como eu falei, da questão do juizado. Por isso que a gente não recomenda. É de graça? Mais pague alguém que saiba. Busque o atendimento, ou até mesmo a Defensoria Pública, né? A Defensoria é perfeita, né? A gente tem a Carol Sim. Nascimento, que, né? Que inclusive vai vir aqui conversar comigo. Olha, ela é maravilhosa, né? Então, que trabalha lá, que atende, já participei de vários mutirões, né? Que eles fazem. Então, assim, eles são perfeitos nisso. Faz tudo de graça, né? Então, assim, da tua amiga, provavelmente ela tinha uma declaração de justiça gratuita que dá pra tirar lá. Com certeza. Pra fazer sozinha, né? Sem ser nos mutirões. Porque eles cobram uma taxinha mesmo. Isso é normal. Mas ela já tinha certidão de gratuidade. Gratuidade. Então, Então, provavelmente, eu imaginei que era isso. Porque eles cobram ali, que é bem baratinha, é uma taxa da emissão ali mesmo, né? Mas, assim, quando você não sabe, e se a pessoa falar não pra você, você não vai saber, digamos, argumentar. E com a gente não acontece isso. Com certeza. Como o caso que eu falei pra vocês do Maranhão. Aqui em Curitiba, por exemplo, quem é daqui e mora aqui, eu consigo fazer num cartório específico que eu já tenho parceria, então sai muito rápido. Mas lembrando que quando a gente contrata o serviço de advogado, a gente tem os custos, por mais que hoje a gente tenha, né, esse ponto que é de gratuidade ali, mas pelas defensorias ou para alguns lugares que daí eles fazem, mas quando a gente contrata um advogado... Se alguém chega para mim, Carol, e quer me contratar, eu falo, você sabe, né, e deixo bem claro, que existe a parte... Não, aí muitas falam isso, né, eu já fiz alguns masculinos também. Chega e fala, doutora, eu sei que pode, só que eu não quero. Eu prefiro pagar do que passar por constrangimentos. Sabe qual é o trabalho de uma pessoa que vai fazer isso? Ir lá comigo num dia, assinar. Quando tá tudo pronto, ninguém vai questionar nada. É um dia, ela vai. Então, é questão de 20 minutos que eu já vou deixar agendado. Eu vou lá com ela, eu nem precisaria, mas eu faço questão de ir pra ela assinar, né? Ele ou ela, enfim, assina comigo e é isso. E a certidão vai chegar. E acabou e não temos constrangimentos. Então, é isso, sem constrangimento. Então, tipo, eu já tenho as parcerias, então ninguém vai questionar, vai ser rápido, porque aí eu tenho ali, né, tipo, né? Um contatinho. Então, a gente resolve. Então, a gente se resolve. Nas questões, assim, de inventário, divórcio, que a gente consegue fazer pelo cartório também, inventário de divórcio, eu resolvo. Por exemplo, meu pai faleceu, eu fiz o inventário do meu pai com 10 dias. 10 dias. Maravilha. Entendeu? Isso é muito bom. Então, assim, porque eu tenho um lugar que eu sempre trabalho, que é parceiro, é amigo, né? Já, é óbvio, vira amiga de tanto tempo, né? De relacionamento. Que eu fiz o meu primeiro inventário da vida lá com ela e até hoje a gente trabalha junto. Então, que agiliza. Agora, se você não tem instrução... chega lá e, tipo, eu tive um cliente que chegou em mim, tipo, que tem uma escritura de compra e venda numa casa, demorando, o cartório não respondia, não. E eu falei assim, tem problema ser ali no cartório e tal? Não. Aí eu falei, então tá. Aí resolvi lá, tipo, 3 dias resolvi o negócio que ele tava dias com o cartório enrolando. Eu falei, porque eu tenho contatos, né? Então, às vezes eu sempre falo, antes eu queria fazer tudo sozinha. Hoje eu dou muito valor, assim, não me meto no que eu não sei fazer. Porque a gente, às vezes, quer fazer, a gente perde tempo, energia e, às vezes, perde dinheiro. Com certeza. E a gente entender que, às vezes, tem coisas que a gente precisa contratar um advogado para fazer, né? E tem a instrução. Precisa de ajuda, né? Maia, a gente tá aqui, eu já estourei o meu tempo com você aqui, mas eu tenho uma última perguntinha aqui, que é o que eu sempre pergunto pra todo mundo. O que a Maiara de hoje falaria pra Maiara de 8 anos? E o que a Maiara de 8 anos você acha que falaria pra Maiara de hoje? Olha, eu acho que a Maiara de 8 anos ficaria... abismada com tudo que a gente conquistou, porque eu não pensava, né, de tudo, assim, às vezes para outras pessoas pode parecer bobo, né, eu ter feito uma faculdade, ou enfim, mas para mim não é, então é uma conquista muito grande, né, tudo que eu passei, que eu conquistei, relacionamento, e eu falo, não é só sobre dinheiro, não é só sobre sucesso, o sucesso não é só sobre dinheiro. Sobre uma carreira também, né? É sobre uma carreira e é sobre fazer o bem, sabe, pensar o bem. Cara, eu escutei uma frase hoje, hoje não, a gente tava assistindo um podcast com a Fafá de Belém. E daí perguntaram, daí disse que acho que o empresário dela perguntou pra ela, você quer ter sucesso ou você quer ter uma carreira? E a gente acha que as duas coisas são a mesma iguais, coisa, e não são, né? São totalmente diferentes. É muito... E eu acho que aí a Maiara de hoje falaria
né, para continuar sendo eu, né, sendo essa menina do mesmo jeito, determinada do mesmo jeito, seguindo os princípios, que assim, o meu pai falava isso, a questão de política, assim, ele falava, não importa quem tá lá, se você não trabalhar e não fazer o seu, ninguém vai te dar. Ninguém vai fazer pra você. Então, eu falaria pra mim lá pequenininha, continue, sabe? Continue fazendo o que você fez, porque vai dar certo, sabe? Eu acho que não mudaria nada, assim, do que eu passei, casamento, enfim, casei muito nova, né? Já, quando eu fui me separar com 30 anos, eu fiquei, porra, eu vou ser divorciada, cara, com 30 anos. Hoje eu já não tenho mais essa ideia. Eu acho que a gente tem que ser feliz. E foi o que a minha mãe me disse quando eu perguntei pra ela sobre isso, porque ela também, na época, ela se divorciou com 34 em 2001. Foi bem difícil, né? E ela falou assim, eu só pensei que eu precisava viver. E foi isso que eu pensei, sabe? Porque a gente às vezes acha que acabou, né? E não acabou, né? São recomeços, né? São ciclos. E a gente encerra. É importante pra gente acordar às vezes. Porque às vezes você tá realmente, você não tá tirando tudo que você poderia tirar de você naquela relação. Ou tá se esquecendo, né? Tá se anulando pra estar num lugar onde você nem cabe. Eu sempre vejo aquela máxima, aquela metáfora de um gomo de tangerina ou um gomo de alho, onde você tenta encaixar um alho que numa tangerina. Ou uma tangerina num alho que realmente ali pode ter o mesmo formato, mas não encaixa. Exato. Então é isso. Mai, meu Deus. Poderíamos ficar conversando. Cara, a gente tem assunto pra uma vida, né? Quando a gente se encontra, a gente conversa um monte. Então, eu te agradeço profundamente por ter vindo conversado comigo, trazer um pouquinho sobre esse campo jurídico que a gente sabe que é ainda muito pouco explorado pela maioria da nossa população. E valeu, muito obrigada. Carol, e assim, como eu falei, né, eu tento trazer o conhecimento, então se as pessoas quiserem, né, me seguir lá, eu falo, assim, às vezes eu fico até com medo de deixar muito chato, mas eu tento dar às vezes uma coisinha, um entretenimento, né? Então, maerapedro.adv. Não falo só sobre jurídico, você vai ver muito pouco eu falar um termo jurídico, então eu tento explicar de uma forma, né, mais correta. Com certeza. Então, inventário, divórcio, pensão, a parte do Transjur também, trans.jur, tá lá, tem várias informações. Me te dá muito conhecimento sobre essas questões, né? Muito. E a internet fez isso, né? Graças a Deus, porque hoje muita gente tem um conhecimento porque democratizou, né? Democratizou, com certeza. Acho muito importante, assim. Então, por isso que eu tento produzir o quanto mais lá. Tento fazer uma vida tripla ali, né? Dona de casa, mulher, enfim, advogada, produtora de conteúdo, mas estamos aí Então, perfeito. Mai, muito obrigada. A gente tá ficando por aqui com esse episódio. Espero que tenha sido incrível pra você. E logo, logo a gente tem mais um pouquinho de Habla Catrava. Um beijo e Obrigada. Maravilha. Muito obrigada.